médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá para você que acompanha a gente, mais um DeusaCast no ar, e hoje eu estou aqui na companhia do Café Smush, porque esse programa é gravado num horário muito especial e para conseguir fazer esse bate-papo somente com o cafezinho Smush. Eu não estou só não, viu? Na minha companhia também, além do Café Smush, está aqui a doutora Laís Melo, pediatra. Doutor, é um prazer receber você aqui no DeusaCast. Enquanto você fala um pouquinho, eu vou saborear o meu café Smush. Muito obrigada, viu, Leandro? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, é uma honra. Para a gente comentar um pouquinho, conversar sobre pediatria, cannabis medicinal, que é um assunto bem polêmico, né? E acho muito importante a gente trazer essas informações para o público. Bom, e o tema central desse episódio do DeusaCast é o uso seguro dos canabinoides na pediatria. Eu vou apresentar para vocês agora a Laís Melo, que é pediatra, que estuda medicina endocannabinoide com foco em autismo, TDAH e epilepsia refratária. E há 1 ano ela atua no ambulatório de medicina endocannabinoide na Faculdade de Medicina de Jundiaí, em atendimento via SUS também, ou seja, uma unidade que também oferece atendimento via SUS. Ela vai explicar para a gente como é que funciona esse ambulatório de medicina endocannabinoide. Eu achei muito interessante isso, aqui em Jundiaí, bem do lado da capital de São Paulo, né? Dá uns 30, 40 minutos, dependendo aí do trânsito. Então, esse ambulatório ele foi fundado há cerca de 1 ano na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Isso. Que legal. O Dr. Saulo, né, o professor doutor, coordenador lá da pediatria, ele estava estudando esse assunto porque ele tem um projeto de mais de 10 anos com crianças portadoras ou não do Zika vírus, né? São crianças com microcefalia que são acompanhadas nesse ambulatório. Algumas começaram a melhorar, apresentando algumas melhoras, ele não sabia muito bem como estava isso acontecendo, e aí ele foi falar com as mães e descobriu que essas mães já estavam dando óleo para as crianças, né, com outros acompanhamentos, e aí ele foi estudar, coincidiu que eu também estava estudando sobre isso, a gente começou a trocar figurinhas sobre, e a gente se apaixonou, assim, fomos atrás de entender como isso funciona, da onde estavam vindo esses resultados, e aí daí surgiu esse ambulatório só pediátrico, que a gente atende aí tentando fazer o fornecimento desse óleo para essas mães, para essas famílias, para essas crianças, que são famílias, né, neurodivergentes, não só crianças, né? Eu falo que tratar a criança neurodivergente é tratar a família inteira, porque é uma rotina ali que tá todo mundo envolvido, né? Não é só o paciente que precisa de tratamento e acompanhamento, na maioria dos casos, né? Exatamente. É uma família que sofre muito, né? Tem muito trabalho, é um peso muito grande, principalmente às vezes para as mães que acabam tendo mais essa carga. Então, foi muito bom, assim, tá tendo resultados maravilhosos, algumas frentes de pesquisa já, e a gente tá muito feliz, assim, então, tô animado. Que legal. Doutor, então você escolhe a medicina, aí opta pela residência em pediatria. Aí depois você começa a focar os seus estudos em autismo, TDAH e epilepsia refratária. E de repente você entra então na medicina endocannabinoide. Queria saber das suas motivações, o que te levou para a medicina, o que te levou a focar nessas doenças e como que você descobriu o universo da medicina endocannabinoide. Bom, a pediatria para mim era uma coisa que eu sempre vinha desde criança, eu sempre gostei muito de criança, então se eu não fosse fazer algo na área da saúde, eu gostaria de ser professora ou trabalhar com crianças em algum jeito, e eu sempre gostei muito de estudar, né, biologia, ciências, aí eu fui, vou ver esse caminho da medicina, comecei a gostar muito, me formei, né, depois de muito trabalho, e a minha avó, na verdade, né, ela sempre teve muito problema com sono. E aí eu tenho 2 colegas incríveis, a doutora Mariana Gonçalves e a doutora Débora Sanches, que acho que você até já conhece. Sim. Elas já estavam estudando isso e eu passei a minha avó com a doutora Mariana e ela começou a melhorar muito, né? Ela mudou totalmente o ponto de vista dela em relação a cannabis medicinal, eu comecei a ver resultado.
comecei a entender o porquê isso funcionava, e aí eu gostei do assunto, né? É uma área muito nova, né? Tem muita inovação, muita coisa sendo descoberta, e isso me encantou um pouco, assim, de sair um pouco da medicina tradicional, daquela pediatria que já está um pouco estagnada em alguns momentos, e isso me encantou nesse sentido de procurar coisas novas e ver resultados também, porque o autismo, né, as doenças neurodivergentes no geral, elas têm poucas opções terapêuticas, né, poucas terapias no geral que têm muito resultado. Claro que a gente tem, né, muita evidência com algumas medicações como risperidona, o aripiprazol, que a gente tem a liberação para usar, mas a gente tem muitos casos que não tem um bom resultado com essas medicações, ou às vezes efeitos adversos muito graves. Então, compulsão alimentar, dificuldade de crescimento, dificuldade de concentração. Então, a gente estava procurando outras alternativas, né? E aí a cannabis medicinal, ela surge nesse panorama. E ainda muito sensível à situação dessas crianças, dessa necessidade dos pacientes em ter esse tratamento. Você participa, então, da fundação do Ambulatório de Medicina Endocannabinoide lá em Jundiaí, na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E como o podcast DeusaCast também é serviço, explica para quem está assistindo a gente como é que funciona o atendimento no ambulatório, quem pode buscar esse atendimento, que tipo de serviço vocês oferecem para a população? Explica para a gente como é que funciona o ambulatório. Esse ambulatório, ele tem um objetivo científico no geral, né, para pesquisa. Então, a gente manteve esses pacientes, que eles são acompanhados por conta desse projeto do Zika vírus, né? A gente continuou seguindo esses pacientes, abrindo as portas para a gente avaliar eles e dar um segmento específico para a medicina endocannabinoide, né? Não só uma neurologia geral. E esses pacientes, eles são encaminhados conforme as necessidades de piora dos sintomas ou efeitos adversos graves em relação a essas outras medicações. Por exemplo, piora das estereotipias ou de crise de agressão, agressividade, rigidez cognitiva que essas crianças apresentam, e eles são encaminhados quando não tem as melhoras com essas terapias já convencionais. Aí eles chegam pra gente, é feita uma triagem, né? É muito importante em qualquer paciente pediátrico, né? Não só no ambulatório, mas na minha prática clínica, a gente fazer todo um histórico do paciente, entender como é que foi esse neurodesenvolvimento, entender como foi essa gestação até o pré-natal, ver quais são as prováveis causas, né? Epigenéticas, tanto do ambiente quanto genéticas, que levaram a esses distúrbios, e a partir daí entender, né, como essa criança responde a essas medicações, quais são os efeitos que a gente não está procurando, quais são os efeitos adversos que a gente tem que evitar. Muito importante também sempre ver a interação medicamentosa, né, se são crianças que já usam outras medicações, como por exemplo o clobazam ou ácido valproico, que são medicações que elas interagem muito com o CBD, a cannabis medicinal no geral, né, CBD, THC e outros canabinoides. Então, essa triagem é muito importante, né, para a gente ter esses pacientes sempre, se for necessário mesmo, a entrada da cannabis medicinal sendo refratário, né, então não deu certo, a gente tem um nível de segurança ok, esse paciente, ele pode receber a medicação, a gente passa por todo um protocolo, ele é aceito e a gente começa o tratamento. Perfeito. E eu imagino também que a satisfação de ver a melhora do paciente é muito gratificante, né? Sim. E é um desafio muito grande para os profissionais da saúde, porque você teve todo esse despertar para a medicina endocannabinoide, mas durante a faculdade de medicina você não teve contato com essa disciplina, né? Não, nenhum. É algo que ainda não faz parte da grade Talvez uma outra faculdade tenha já algum curso de extensão. Uhum. Teve uma universidade que recentemente também incluiu aqui no ABC o curso de endocannabinologia, mas não é algo assim que todos os estudantes de medicina têm esse contato, né? E é legal você trazer esse relato, porque você pode falar para os seus colegas, né, que não tiveram essa oportunidade de ter esse conhecimento durante o curso de medicina, de que o quanto é satisfatório você poder levar melhora e qualidade de vida para muitos pacientes que, em muitos casos, né, não necessariamente a gente está dizendo que a cannabis é uma panaceia, mas em muitos casos é a cannabis que traz esse alívio tanto para o paciente quanto para a família, né? Tem muitos casos de sucesso que você olhou e falou assim, nossa, valeu a pena todo esse tempo de estudo e dedicação a entender essas
patologias e associá-las à terapia canabinoide? Ai, essa é a melhor parte, na verdade, né? Eu e o Dr. Saulo, né, que é esse meu chefe, né, mestre, grande amigo, assim, a gente começou isso pra provar que não dá certo, na verdade. A gente sempre fala isso, a gente tá aqui pra provar que não dá certo e até agora a gente não conseguiu. Então, é muito bom, assim, ver os resultados. É um bom argumento, né? Nossa, as pacientes chegam, a gente faz toda a triagem, inicia, né, todo o processo de judicialização. Aí, quando começa o óleo, a gente vê, assim, questão de semanas, às vezes, né, dias, né. Eu tenho uma paciente que foi uma das primeiras do ambulatório, ela é uma paciente nível 3 de autismo, né, que necessita de um suporte muito substancial. Para você ter uma noção, ela não tinha nenhum tipo de função motora, ela não conseguia pegar os objetos, muito estressada, muito agressiva, toda a questão motora a gente precisava ajudar, não tinha autonomia para ir no banheiro, se trocar, escovar os dentes, né, e vinha, né, todo esse tempo, 13, 14 anos, nessa luta, né, do autismo e na questão de não conseguir levar, ir num ambiente, por exemplo, num cinema, num parque, num shopping, porque a criança não tolerava, né, uma rigidez muito importante, sem contar que ela era verbal, né, não falava, desde o início do diagnóstico ela perdeu todas as evoluções que ela tinha tido, ela evoluiu no quadro dela e ela não falava mais, né? Há mais de 8 anos, se não me engano, ela não falava. Na primeira noite que a gente começou o óleo, né? Foi um óleo... a gente já começou com um broad ou full, se não me engano. Geralmente a gente começa com um óleo sem o THC, né? E depois a gente passa para o THC se for necessário. Mas ela, na primeira noite, falou mamãe. Isso, assim, me marcou pra sempre, né? Eu não tenho palavras, assim, de como foi o que eu me senti naquele momento, que eu nunca tinha sentido, assim, na prática pediátrica. E ela falou isso pra gente, trouxe, nossa, muita emoção, todo mundo ficou muito feliz, né? E aí, esse foi o primeiro passo. Depois, ela só começou a trazer coisas boas. Então, ela agora, ela gostava de ir no parque, ela ia brincar com as outras crianças, ela estava muito mais focada nas atividades dela, conseguiu ir para a escola, que é uma coisa que ela não estava indo há um tempo, porque ela estava tendo muitas crises de agressividade, até com professores e reclamações, e como ela não tinha esse direito dela assegurado em relação a ter um acompanhante na sala, ela se sentia muito sozinha, né, muito não amparada e tinha muito essas crises de agressividade. Então ela conseguiu, depois de a gente começar o óleo, aí na escola, aí no parque, a mãe falou que foi a primeira vez que ela levou ela no cinema, e ela sentou, assistiu 1h30 de filme, de 2 horas, ela assistiu 1h30, e pra ela foi a melhor coisa da vida, assim, a mãe tava mais feliz que a criança, né, claro. E uma coisa que eu tenho muito contato, mais que as crianças, são as mães, né, e assim, eu sou apaixonada por elas, tá, as mães atípicas, pra mim, eu sempre falo que elas vão dominar o mundo, assim. Eu acho que a cannabis medicinal, inclusive, deve muito às mães atípicas pela todo esse processo judicial que a gente está enfrentando e conseguindo, né, conquistar hoje em dia, né? Agora, recente, essa liberação da portaria municipal para a liberação do canabidiol para mais 31 doenças. E eu acredito que as mães atípicas, nesse sentido, elas são fundamentais, sabe? Estão sendo fundamentais para essa conquista, assim. Maravilhoso. Só quem passa por isso sabe o poder e o quanto vale esse alívio, né? Uhum. Você falou paixão, né? Uhum. Por falar em paixão, você pode se apaixonar, sabe? Porque pelo Smush você trouxe um presente aqui pra nós. Ai, que delícia! Vou dar um presentinho pra você, então, Smush Go. Delícia. Com cogumelo Juba de Leão. Essa aqui é uma barrinha de proteína. É proteína, Gabriel? Proteína, né? Barra de proteína aqui. Aí, ó, olha só, toda a linha Smush, que é a patrocinadora do DeusaCast, e Smushinola, granola de coco. Smushinola com granola keto. O que é o keto mesmo, doutora? Você estava explicando pra gente? Keto vem, eu acho, da dieta cetogênica, né? Que tem menos açúcar, pouca gordura. Que legal. Olha só, esse aqui é o Powder Shot da Smush para você também. Esse aqui é o Smush Nuts, que é uma pasta de amendoim. Esse aqui é o Smush Nuts, pasta de cacau com avelã, todos com cogumelo Lion's Mane, Juba de Leão
falando de uma forma mais abrasileirada, e ele é também sem açúcar adicionado, sem glúten e sem conservantes. Então, para você conhecer toda a linha Smush, é só você acessar o Smush. Acessar. Valeu o pleonasmo aqui, né? Acessar. Só você acessar smush.com.br, Gabriel. Smush.com.br para você conhecer toda a linha. Grande abraço ao nosso querido Lorenzo Rolim. Depois do programa, prova que é muito boa essa barrinha de proteína da Smush Go, patrocinadora do DeusaCast, ou patrocinador do DeusaCast. Eu vou pegar mesmo, hein? Pode pegar para você. Obrigado pelo presente que você trouxe para a gente também. Fica a dica para você, todo convidado do DeusaCast. Fique à vontade para nos presentear. Fique à vontade. Bom, falamos aqui então do nosso patrocinador master aqui, Smush, e também falar que o DeusaCast é um oferecimento da Medical Cannabis Fair e do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que já tem edições marcadas para 2026 com muitas novidades. Aguardem, porque logo mais nós vamos trazer para vocês todas as novidades da Medical Cannabis Fair e também do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que a doutora Laís Mello esteve presente em 2025, e eu queria que você comentasse para a gente. Doutora, inclusive, foi lá que nós nos conhecemos. Eu queria que você contasse para nós o que você achou desses dois eventos. Tanto é que a gente está falando aqui sobre uso de produtos à base de cannabis, a falta de conhecimento ou desse assunto ser propagado dentro das universidades de medicina. Obviamente que cada um dentro do seu espaço e dentro daquilo que se propõe a ser, a Medical Cannabis Fair e o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal leva muito conhecimento, tanto para médicos formados, profissionais que já atuam na área, quanto para os estudantes também. Então você já pode correr e comprar o seu ingresso para o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, edição 2026. Você pode acessar o nosso portal para você ver a 5ª edição, que já tem data marcada dia 28, dia 29 e dia 30 de maio de 2026. E você que quer se aprofundar nesse conhecimento, a doutora Laís estava lá, eu vou deixar para que ela fale sobre isso. Doutora, para quem quer conhecimento sobre endocannabinologia, o que você tem para dizer para a gente sobre a Medical Cannabis Fair e também do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal? Bom, para mim foi muito um mundo, né, se abrindo, assim. Eu fui, na verdade, em 2024 também. Que legal! Eu fui na Medical Cannabis Fair, né, conheci esse mundo, né, das empresas, da disponibilização, né, da cannabis medicinal em si. Eu não sabia que tinha tantas empresas, né, tantos grupos já divulgando esse trabalho. E aí, do ano de 2024 para 2025, eu vi um salto, assim, no congresso. Achei que tinha muito mais palestras, né, tinha muito mais detalhes, né. Eu senti que talvez em 2024 a gente falava muito sobre como é o sistema endocannabinoide, a base, né, de toda a medicina canábica, mas depois a gente vai vendo durante os anos que os assuntos vão sendo mais específicos, né, se especializando mais. Esse ano teve uma parte muito legal sobre autismo e nutrição, né, reposição de algumas substâncias necessárias que podem, inclusive, agir de forma sinérgica com o sistema endocannabinoide. Então, eu achei que cada ano está evoluindo, né, sendo mais específico, trazendo mais gente e trazendo mais alunos e pessoas mais novas mesmo, porque na faculdade a gente não tem nada desse assunto. A gente aprende um pouquinho de maconha na psiquiatria como a questão recreativa, né? E em relação ao cannabis medicinal não se fala do sistema endocannabinoide, né? Na aula de anatomia, de fisiologia, nada. Que é um sistema que comanda muitas coisas no nosso corpo, tem praticamente o nosso corpo inteiro, e a gente nem ouve falar, né? A gente aprende tanto sobre neurotransmissores, substâncias, não sei o quê, e o sistema endocannabinoide a gente passa batido totalmente. E para deixar esse bate-papo um pouco mais leve, na faculdade a gente
aprende sobre maconha muito fora da sala de aula, né? Talvez não se fala sobre cannabis dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula fala-se muito sobre cannabis nas universidades. Então vamos levar o conhecimento canábico para dentro da sala de aula, feita aqui essa ponderação muito baseada na vivência do mundo universitário. Vamos conversar então agora, porque a gente tem muita coisa para falar sobre endocannabinologia, e o tema central dessa conversa aqui com a doutora Laís Mello é o uso seguro dos canabinoides na pediatria. Eu imagino que quando uma mãe vai decidir e optar pelo tratamento endocannabinoide, obviamente ela decide pelo filho, né? Ela é a responsável legal pelo filho, ou o responsável legal por aquela criança que vai optar por esse tratamento. Eu imagino, e eu queria que você comentasse para nós aqui agora, quais são as principais dúvidas e inseguranças em relação ao uso dos canabinoides no tratamento de crianças com diversas condições clínicas? Quais são as dúvidas que as famílias apresentam e que deixam elas inseguras? Bom, principalmente a desinformação em relação à quantidade desses canabinoides, né? Então, toda vez que a gente fala sobre cannabis medicinal com as famílias, né, elas vão trazer, mas e aí, meu criança vai ficar chapada, né? Meu filho, ele vai ter aqueles sintomas psicoativos, ele vai ficar viciado, né? Essas são questões principais. Acho importante a gente trazer que o THC, ele já tem comprovação realmente de uso de moderada, grave, principalmente de forma inalada, que ele prejudica a formação do córtex pré-frontal até 25 anos, que ele está em formação ainda. Então, até 25 anos a gente tem essa formação do nosso cérebro que não está 100% formada, que é justamente a parte de tomada de decisão, de impulsividade, de pensamento cognitivo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande do uso do THC, justamente porque ele já é comprovadamente altera, né? Ele comprovadamente altera essa formação cerebral. E como esse cérebro está em formação até de 21 a 25 anos, a gente evita, né? E como é que a gente pode usar essa medicina de uma forma segura, né? Então, geralmente, né, a gente começa com formulações sem THC e a gente avalia se há necessidade de entrar com THC. E se a gente for entrar, a gente vai fazer sempre com 0,3% de dosagem máxima. Então, toda a formulação vai ter no máximo 0,3% de THC para a gente evitar essa alteração do sistema nervoso central da criança. Dito isso, a gente tem casos que a gente tem que avaliar o risco-benefício, não é mesmo? Então, existem crianças que precisam de algum relaxamento maior que o THC traz, né? Não a parte psicoativa, porém de analgesia, principalmente, de relaxamento, a criança, eu tenho a impressão de que ela começa a ter uma visão dela no mundo, né? Então, crianças que sempre viviam ali no seu mundinho, sempre muito sozinhas, né? Pensamentos muito fixos e muito envolvidas ali naquela própria rotina, elas começam a ter, existem coisas em volta. Então, eu percebo, assim, pelos casos e pela literatura, que ela tem esse ganho de um autoconhecimento aí. Que isso é muito bom para crianças que são acamadas, por exemplo, né? Então, crianças que são restritas ao leito, que a gente fala. Que elas não têm esse conhecimento de mundo, né? Elas não entendem quem elas são, elas têm uma neurodificuldade muito importante, né? Uma neuropatia ali que dificulta muito esse entendimento delas mesmas. Então, às vezes, a gente vê a necessidade de entrar com a THC, principalmente por conta de espasticidade, né? Crianças que têm neuropatias que levam a rigidez muito grande. O THC vai ajudar nesse relaxamento, nesses momentos mais espásticos e também no sono, né? O sono ajuda muito o THC. Então, quando a gente fala de segurança, sempre menos de 0,3% e avaliar o risco-benefício desse THC, né? Porque a gente tem medo de prejudicar esse neurodesenvolvimento, né? Doutora, de uma forma geral, fala-se muito sobre o canabidiol, né, como um tratamento terapêutico, e muitas das vezes eu observo as pessoas comentando, olha, não, mas isso aqui não é cannabis, isso aqui é o canabidiol, como desassociando o canabidiol da cannabis e até fazendo uma separação entre o canabidiol e o THC. Mas eu acho que é legal também a gente colocar aqui, eu gostaria que você me explicasse justamente sobre isso,
Os tipos de óleos, para quem está assistindo a gente agora, principalmente para as mães, para as famílias, né? Quais são os tipos de óleo de cannabis que a gente tem disponível e também falar e explicar que o THC também é um canabinoide, um composto da planta que também tem os seus benefícios terapêuticos medicinais. Explica pra gente. Perfeito. Então, a gente tem basicamente 3 formulações de óleo. Então, o óleo só com CBD, né? O CBD puro. Que é o isolado. O isolado, exatamente, que pega a planta e deixa só o CBD. A gente tem o CBD Broad Spectrum, que é um espectro que não tem o THC. Então, a gente pega a planta inteira. Tem vários outros canabinoides. Isso, a planta mas não inteira. tem THC. Exatamente. CBD, CBG, CBN, THCV, canabivarina, todos os tipos de canabinoides, inclusive os flavonoides, os terpenos, que são substâncias que vão agir em conjunto com esses canabinoides, aumentando esses efeitos, potencializando os efeitos positivos. E quando a gente fala do full, a gente está com a planta inteira. Ou seja, incluindo todos, o THC. Exatamente, com o THC. E, além disso, dentro desse espectro, né, de óleos, a gente tem, dentro do full spectrum, que é o com THC, com todos os outros canabinoides, os com THC mais de 0,3% de concentração e menos de 0,3%, que é onde a gente vai acabar indo para a faixa pediátrica. Em qual situação cada um desses é utilizado? Certo. Então, a gente sempre faz uma primeira triagem. Nessa primeira triagem, a gente tem que avaliar antecedentes familiares dessa criança em relação à esquizofrenia ou doenças psiquiátricas importantes. Porque o THC, ele pode dar aquela viradinha de chave para essas doenças, né? Dar aquele gatilho para o gene trazer essa doença à tona. Ou seja, a criança ainda está com o seu desenvolvimento neurológico em formação, e aí, dependendo da dosagem, da forma como o THC for aplicado, pode causar uma alteração nesse desenvolvimento neurológico. Isso, além de uma psicoatividade, né? O que a gente tem, né, nos estudos é que são eventos muito leves, né? Mesmo um episódio de uma psicoatividade importante, em que a criança, a gente tem um relato em um dos estudos muito grandes que a gente tem bem famosos, que eu não tô com a informação agora, mas ele traz a questão de o THC em relação à quantidade de óleo que você vai dar. Então, você tem uma concentração máxima do THC. E quando teve esse caso, que um episódio de uma psicoatividade importante. Então, a criança não sabia onde ela estava. Ela se perdeu em relação à memória, mas isso foi um evento breve, né? Então, a gente chama de um efeito breve psiquiátrico, psicoativo, né, no caso. Mas a aplicação foi feita, a administração foi feita com acima de 0,3? Acima de 0,3, então, exatamente. Ou seja, um caso muito específico de uma medicação, de um produto que tinha Se eu não me engano, era 1 para 1. Entendi. Muito alta, né? Entendi. Quando a gente fala de 1 para 1, a gente tá falando a quantidade de CBD igual de THC, sendo que a gente tem que ter uma quantidade de CBD bem maior que o THC para a gente compensar o efeito psicoativo, porque o CBD, além de trazer todos os benefícios que ele mesmo vai trazer, ele tem uma ação que ele controla o THC na psicoatividade, então ele vai modular a ação do THC. Ele é neuromodulador, Exatamente. Assim, perfeitamente. Ele diminui essa ação psicoativa do THC, como, se eu não me engano, é competindo mesmo ali no receptor, ou diminuindo a quantidade, mas ele aumenta essa proteção, a neuroproteção em relação ao THC. Então, a gente nunca vai dar para uma criança um THC isolado, né? Isso a gente não tem essa necessidade, né? Porque o CBD em si, ele vai ajudar nesses efeitos, né, psicoativos do THC, além de trazer, né, o relaxamento, a analgesia, o efeito ansiolítico, o efeito neuroprotetor, que o próprio CBD já vai fazer. Então, a gente tem esses 3 óleos, e aí, de cada situação, a gente vai escolher. Então, por exemplo, um autismo, não cabe muito entrar com CBD isolado, porque o CBD isolado, ele não vai ter todo aquele potencial que a gente fala daquele efeito entourage, né? Que você deve ter ouvido muito aqui. Esse potencial do efeito que o CBD traria em conjunto com o THC, por exemplo. Então, a gente aumenta muito mais esses efeitos junto com a planta. Então, esses outros fitocannabinoides vão ajudar muito. Aí, a gente pode pensar, então, quando eu vou entrar com THC para um autismo? A gente tem que tentar, né? A gente tem alguns estudos
em relação ao uso de CBD Broad ou CBD Full, que a gente vê que com o Full Spectrum a gente tem uma melhora da questão social da criança, né? Uma melhora da agressividade, que já tem com o Broad, mas com o Full ajuda um pouquinho mais nessa questão. Então, em relação à melhora social, esse relaxamento da rigidez cognitiva, a criança fica um pouco mais flexível. Então, a gente pode avaliar em relação a efeitos, quando a gente usa o CBD na criança, se não estiver dando muito efeito que a gente queria, por exemplo, nessa parte social, de linguagem, a gente pode associar o Full Spectrum, né? Em doses baixas e ir avaliando. No caso da epilepsia, a gente tem muitas evidências positivas com o canabidiol isolado e agora a gente está tendo mais evidências com ele em broad spectrum também. E o efeito entourage que você comentou, que seria o pleno funcionamento do organismo, né? O equilíbrio, né? Exato. O sistema endocannabinoide entrando como um maestro de fato que ele é de todo o corpo, porque o sistema endocannabinoide é o único sistema que interage com todas as células do nosso organismo, né? Então, os produtos à base de cannabis ou a cannabis em si, ela ajuda a estimular e a elevar esse efeito entourage? Ajuda, com certeza, porque o restante da planta, ele vai agir totalmente em conjunto, né? Esse efeito sinérgico que eles trazem. Então, os fitocannabinoides, os terpenos, os flavonoides, todos em conjunto vão aumentar esse efeito entourage, né? E melhorar a homeostase, né? Esse equilíbrio. Então, a gente tem nessas doenças um desequilíbrio muito grande ali no cérebro, né? Em relação a essas substâncias. Um aumento muito de substâncias excitatórias ou uma diminuição de algumas substâncias que são importantes para essa regulação cerebral. E aí, o sistema endocannabinoide vai ajudar a manter isso em equilíbrio. E quando a gente traz o restante da planta, a gente tem esse resultado muito mais rapidamente. E com menos efeitos colaterais também. Ele dá uma segurança muito maior. Doutora, e quem é esse tal de sistema endocannabinoide que muita gente não conhece, sequer ouviu falar? Então, é um sistema mágico, eu falo, né? Porque, assim, a gente não conhecia, né? Nós, estudantes de medicina, quando a gente estava na faculdade, nunca ouviu falar sobre, nem imaginava, né? Então, descobrir, né? Saber que é um sistema muito recente que a gente descobriu, né? Então, eu acho que também não dá para culpar tanto esse nosso ensino da medicina, porque ainda é uma coisa, tá andando, caminhando, que necessita de outras banguelas ali, né? Outras banguelas não, outras bengalas. Década de 80, né? Década de 60 e 80 teve a anandamida, que faz década de 60, e o sistema do cannabinoide década de 80, década de 80, inclusive pelo, né, um dos maiores pesquisadores brasileiros, né, Dr. Carlini, lá na década de 80, que fez o primeiro estudo, né, dos canabidiol com epilepsia e que contribuiu tanto, né? A gente tem tantos brasileiros, né, na história da medicina canábica e a gente não aprende sobre isso, né? Dois, como o Dr. Michula, o Dr. Carlini, que foram, né, pioneiros nesse campo e a gente não se fala disso aqui no Brasil, né? Mas a questão do preconceito, ela é muito grande, né? A gente tem uma barreira muito grande para se quebrar aí, que eu particularmente ainda tenho algumas ressalvas, né, em relação a alguns pacientes que têm um olhar um pouco diferente, mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito em relação a estudar isso. Eu vejo portas se abrindo em relação a isso, as pessoas sendo muito acolhedoras mesmo, por se tratar de crianças neurodivergentes, né? Tem esse cuidado, esse carinho. Legal. E a doutora comentou de dois grandes nomes da medicina endocannabinoide, né? Elisaldo Carlini, brasileiro, e Rafael Michulan, que é um búlgaro radicado em Israel. Ele também tem um papel considerado o pai da cannabis, então da cannabis medicinal, então a gente nem precisa fazer muita apresentação. Dois nomes importantíssimos que, infelizmente, né, não estão mais entre nós, mas que deixaram um legado maravilhoso que é continuado por você e vários outros profissionais que já estiveram aqui na mesa do DeusaCast. E como esse programa também traz fatos históricos, a gente pode contar aqui para vocês que esses dois pesquisadores fizeram um esforço muito grande, inclusive diz a história, né? A história talvez não registrada em livros, de que Michula e Carlini, eles trocavam correspondências, informações, e não só informações
escritas, mas eles trocavam outros tipos de informações também, porque eles precisavam da matéria para poder fazer os seus estudos, então diz a história que eles trocavam essas correspondências e esse conhecimento e esses produtos de forma por carta. Então a gente vê por isso o esforço que eles fizeram diante da proibição, diante do impedimento da ciência, né? Para pesquisar essa planta. Então eles fizeram um esforço muito grande para conseguir revelar para nós esse mundo que a gente está discutindo hoje, né? Não, perfeito, exatamente. E muito recente, né? Muito recente. A gente parece que não, mas assim, 40 anos, 50 anos na medicina é pouco, né? E tá andando e tá engatinhando, né? Então, acho que... Não, maravilhoso. A Beatriz Emídio, que é da Embrapa, que esteve aqui com a gente uma vez, ela mostrou pra gente uma reportagem que ela concedeu para um jornal da época, eu acho que coisa de 40, 50 anos atrás, assim, não me lembro exatamente, ela já dando entrevista falando sobre cannabis, defendendo a ideia da cannabis. Que legal. Lá atrás, quando nem se falava, quando nem se discutia, como a gente está discutindo hoje no Brasil, que agora, 30 de setembro, o governo federal deve apresentar o plano de regulamentação do plantio de cannabis para fins medicinais. Então, você vê que existem muitos desbravadores para a gente estar aqui hoje falando com essa propriedade, talvez, de conhecimento, ou respaldado por todo esse conhecimento que esses pesquisadores lá atrás trouxeram e disponibilizaram para nós. Aí, diante disso, doutora Laís Mello, do que a gente está conversando, você já trouxe aqui muito conhecimento, mas eu acho que talvez o convencimento mais difícil, que ainda não foi possível criar um consenso social, é o de que a planta é uma planta. Aí eu te pergunto, como normalizar a cannabis para as famílias? Talvez é o mais difícil, né? Sim, é muito difícil. O que eles trazem muito essa questão, né, do vício, né, e do cheiro, né? Então chega e fala assim, nossa, doutora, chegou o óleo, mas tem um cheiro de maconha, não sei o que. Aí eu falo, ai, gente, mas é maconha, né? Eu acho que normalizar isso. Você trouxe, né, em relação ao que as pessoas falam muito, né, da cannabis medicinal e do canabidiol. Canabidiol é cannabis, né? A planta, tudo isso vem do mesmo lugar, né? Assim como outros medicamentos vêm de outras plantas, né? E tá tudo bem. Então, a gente normalizar da onde vem e entender que são processos diferentes, né? A maconha recreativa, a maconha medicinal são lugares diferentes em relação a como você vai agir. Então, trazer isso para os pais é muito importante, de diferenciar quais são os riscos, né? E trazer que o vício, né, a dependência, não vai vir do jeito que a gente vai entrar com esse tratamento com cannabis medicinal via oral, por óleo, né, sublingual. É muito diferente você fazer um uso inalado de plantas que você não tem o conhecimento, né? Então, muitas vezes, quando os pais falam dessa maconha, eles estão falando de maconhas que são vendidas na rua, sem nenhum tipo de regulamentação, a gente não sabe o que tem, prensado, né? Sem contar isso, né? O quanto que tem de cada canabinoide, né? Prensado, às vezes, muito pouco, quase nada, né? Misturas. Então, diferenciar isso, eu mostro fotos, né, quando eu visitei algumas associações para conhecer o plantio, entender um pouco melhor de como é que funciona o cultivo, a extração, para entender mesmo esse mundo. E eu mostro para elas, olha, maconha é isso aqui, é daí que sai, ó, essa é uma foto de como eles secam, como eles produzem a planta, como eles cultivam. Depois que sai dessa máquina, vira um óleo e fica assim. Então, mostrar o processo eu acho importante, né? Explicar para elas o que é a maconha recreativa, a maconha medicinal, os tipos de uso e trazer informações científicas mesmo, trazer dados, trazer estudos, mostrar onde que vai melhorar, trazer as expectativas também dessas famílias, né? Porque muitas famílias vêm achando que vão ter um ganho e vai ter outro ganho. Ou, às vezes, aquilo que eles tinham uma expectativa não vai vir, mas vai vir outros ganhos a partir disso. Então, alinhar o que a família sabe, né? O que ela tem de informação com a verdade, né? Com a evidência científica que a gente tem hoje.
e procurar essa evidência, porque pediatria e a evidência científica que a gente tem do uso canabidiol ainda é pouca, né, na faixa pediátrica. Então, a gente tem que avançar um pouquinho mais nisso. E para reforçar, doutora, essa segurança, vamos fazer algumas comparações aqui entre quantidade de estudos que mostram a eficiência, né, a eficácia da cannabis medicinal para autismo e epilepsia. Você trouxe para a gente? Trouxe. Gabriel, coloca para a gente aqui então. Doutor, explica para a gente então qual foi a comparação que você fez. Quantidade de estudos, né, aplicados a autismo e epilepsia. Bom, eu trouxe aqui um panorama em relação a autismo e epilepsia para a gente ver a quantidade de estudos que a gente tem em relação ao autismo hoje e em relação à epilepsia, que é onde a gente tem o canabidiol com uma evidência mais robusta, né? Para a gente entender da onde que saiu isso. Então, por que para a epilepsia está muito mais fácil do que para o autismo, por exemplo? É que agora, recentemente, São Paulo deu essa liberação para a gente em relação ao autismo no SUS. Então, é um passo gigante. Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Isso, exatamente. E então eu trouxe aqui que para autismo, esses dados são do Canaquis, né, que é uma plataforma voltada à divulgação de estudos em relação à cannabis medicinal. De 135 estudos no total, a gente tem apenas 7 ensaios clínicos duplos cegos publicados até hoje. Essa pesquisa foi feita agora na primeira semana de setembro, em relação a toda a história, né? Então, é muito pouco. Agora, se você for passar para epilepsia, no próxima página, a gente já tem 610 no total, né? Olha só. Sendo 37 ensaios clínicos duplos cegos, que é onde a gente tem a melhor evidência. Então, a gente tem muito mais, né? E eu trouxe também 2 gráficos que eu achei interessante para você ver a quantidade de estudos em relação ao CBD. Esse gráfico aqui é em relação ao autismo, tá? Em CBD, em relação ao THC. E olha ali quem está em 5º lugar com a maior quantidade de estudos é o Brasil, né? Em cima do Canadá e outros países que, inclusive, já são legalizados, né? Não só descriminalizados, como legalizados. E a gente tem isso para mostrar o nosso potencial, né? A gente tem muito potencial aqui no Brasil para esse tipo de estudo. Então, eu acho muito importante a gente trazer esses dados. Mas o mais importante mesmo é essa questão da quantidade de estudos da epilepsia e que ali no autismo, né, e outras patologias como o TDAH, por exemplo, ou o TOD, que é aquele transtorno opositor desafiador, a gente tem muito menos evidência. Então, a gente está caminhando ainda para achar, né, um protocolo, né, alguma coisa que algum protocolo para a gente se basear em como começar esse tratamento, como seguir, porque hoje em dia a gente não tem isso definido, né, perfis de segurança e protocolos estabelecidos. A gente trabalha muito com o risco-benefício e o tratamento individual, aquela estratégia start slow, go slow, bem devagar, sempre começando bem pouquinho. E, além disso, eu trouxe também 2 outros estudos atuais de autismo. Esse é um brasileiro, uma revisão sistemática que saiu agora em março de 2025, que ela acompanhou 7 estudos, ensaios clínicos randomizados, um total de 494 crianças, né? É um número grande, né, dessa revisão sistemática, e a gente chegou aí a efeitos muito positivos, principalmente com ansiedade, agitação, sono, irritabilidade e aquelas questões da criança autismo, dos movimentos estereotipados, né? Aquelas movimentações do corpo que a criança segue, né? Ou, por exemplo, bater a cabeça, bater as mãos o tempo todo, mexer as mãos, movimentos que elas faz repetidamente, né? E a gente teve a diminuição desses efeitos. E, como consequências, o estudo trouxe apenas, né, de efeitos adversos sonolência, fadiga, um pouco de diminuição de apetite e alguns sintomas gastrointestinais leves. Todos esses breves, né, que não tiveram nenhum tipo de repercussão importante na criança. Então, é só para trazer, assim, o mais recente que a gente tem de revisão sistemática é esse brasileiro, e a importância da gente trazer a necessidade de estudos maiores, né, padronizados, de longa duração, para a gente chegar aí em resultados um pouco mais robustos, específicos, para a gente conseguir liberar, né,
conseguimos liberar logo essa medicação para essa faixa etária. Gabriel, vê se você consegue achar pra gente, meu diretor, um vídeo do Dileira. A hora que tiver ok, você me dá um toque. Doutora, Dileira não sei se você conhece ele participa de muitos programas na internet, ele tem síndrome de Tourette, ou Tourette. Síndrome de Tourette, exatamente. Eu não trouxe, mas era você importante. se a cannabis ela pode tratar, pode ajudar, porque você falou muito de agitação de paciente muito agitado. Enquanto o Gabriel prepara pra gente esse material, eu queria fazer uma pergunta para você em qual sentido? O Brasil hoje tem uma média aí praticamente atingindo a marca aí de cerca de 700 mil pacientes de cannabis, certo? Um país aí com mais de 200 milhões de habitantes, 700 mil pacientes que já fazem tratamento com cannabis, de acordo com um dado da Kaya Mind. Que legal. Só que a quantidade de médicos, quando a gente traz lá o relatório da Close-Up, uma média aí de pelo menos 50 mil médicos brasileiros já prescreveram pelo menos uma vez canabidiol, né? Então, não necessariamente a gente está dizendo que são 50 mil médicos recorrentes, mas que pelo menos já prescreveram uma vez canabidiol. E isso, quando a gente fala de 50 mil, grande parte está nos grandes centros e nos rincões do Brasil, que o Brasil é um país continental, não tem muita essa presença. Embora tenha um dado muito semelhante que diz que em todos os municípios brasileiros tiveram pelo menos, dos 5 mil municípios que a gente tem no Brasil, pelo menos teve uma prescrição de canabidiol, ou para ser um pouco mais preciso, em quase todos os 5 mil municípios brasileiros tiveram pelo menos uma prescrição de canabidiol. Aí eu faço uma pergunta para você. Privação de sono, ansiedade, comportamentos depressivos, falta de relacionamento familiar, são tudo condições psíquicas, né, psicológicas, aí você pode me corrigir, fique à vontade, mas que podem levar esses pacientes a desenvolver outras doenças, né? Então, essas condições, esses transtornos, distúrbio do sono, agitação, ansiedade, estresse, depressão, podem levar esses pacientes a outras doenças. Considerando, então, todo esse poder da cannabis, e a gente pensar que a gente tem cerca de 650 mil médicos, ou seja, 650 mil CRMs ativos no Brasil, e desses 650 mil, apenas 50 mil, pelo menos prescreveram uma vez cannabis, o quanto que a gente está deixando de levar para a população, para as pessoas que hoje são tratadas com medicamentos sintéticos, mas o quanto que a gente está deixando passar a oportunidade de pelo menos apresentar. Não falo para todas as doenças, porque a gente está dizendo que a cannabis é uma bala de prata que vai curar tudo e vai curar todos, não é isso. Mas pessoas que não dormem bem, o sono, você vai me explicar, o quanto que ele prejudica a saúde de uma pessoa. A falta de apetite desregulado, né? Não tem vontade de comer, ou se alimenta mal, o quanto isso atrapalha. Um sistema endocannabinoide desregulado deixa a pessoa muito desanimada, ela não tem disposição para fazer atividade física, o quanto isso. Então, quando a gente fala do sistema endocannabinoide, que ele é o maestro do organismo, que ele leva a homeostase, que é o pleno funcionamento do organismo, né? Na verdade, a gente falou do entourage, mas é a homeostase, né? Que é, na verdade, o pleno funcionamento do organismo, né? Que ele desperta, que ele estimula a anandamida, tal, que é uma substância do prazer e que gera uma sensação de bem-estar muito grande. Se a gente pudesse mensurar o quanto que a gente está deixando ou que a gente está privando as pessoas de terem essa oportunidade de estarem melhor, de se sentirem melhor, de uma sensação melhor de bem-estar, por falta de conhecimento e por falta de disponibilidade dessa medicina para grande parte da população. Perfeito. Eu acho que a gente, além de não estar deixando as pessoas saberem, né? Parece que a gente que tem um conhecimento que está guardado a 7 chaves, né? Que não pode divulgar. Além da gente não estar passando esse conhecimento para essas pessoas, a gente não está passando esse conhecimento para os médicos mesmo. Essas informações não estão chegando nos médicos, né? É muito engraçado de ver colegas meus, quando a gente fala quando eu comento, né? Eu e a doutora Mariana, que a gente trabalha com isso,
eles sempre trazem a brincadeira, né, em relação à maconha. Parece que é algo que não é tão levado a sério, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse preconceito, a gente tem esse entrave científico mesmo. E aí, não chegando nos médicos, não vão chegar nos pacientes, porque eles não vão ter esse conhecimento, né? Além disso, quando eles pesquisam na internet, vão ter outros tipos de informações que não são tão reais, né? Que não condizem com o trabalho que a gente está fazendo. A gente tem... todos os médicos canabinoides, eu percebo que a gente tem uma dificuldade muito grande de levar esse conhecimento. E outra coisa que você trouxe, né? Falta de apetite, falta de sono, né? Ansiedade. Falta de atividade física, né? De atividade física são condições, né? Que são Podem levar a quais doenças, assim? E são subestimadas? Subestimadas, exatamente. Muito bom que você falou. Então, falta de sono, falta de apetite, falta de atividade física... Não é considerada doença, subestimadas. Né? Exatamente. Explica pra gente porque não deveriam ser subestimadas. Então, perfeito. O que acontece? São coisas que vão levar a um estresse, que pode levar a um infarto, a uma doença mais incapacitante. Então, se a pessoa já não está dormindo direito e ela tem uma doença cardíaca, por exemplo, ela vai ter uma dificuldade de melhorar essa capacidade cardíaca, por exemplo, né? Não tem uma noite regulada de sono, não tem uma dieta adequada. Isso vai mexer com doenças que ela já pode ter de base. Ou, por exemplo, gerar novas, como dificuldade de aprendizado, né? Pode ter menos... como é que eu posso dizer? Alterar a capacidade de sono de uma pessoa, isso vai mexer com o dia a dia dela. Então, ela não vai conseguir ter uma função cognitiva adequada para exercer as suas capacidades mentais, no geral, no dia a dia. Isso pode levar ao estresse, aumentando o estresse oxidativo, gerando infartos. Então, e outra coisa também que é muito importante, que a gente não fala, alteração na imunidade, né? A gente precisa que o nosso corpo esteja descansado, bem alimentado, com disposição, para a nossa imunidade exercer o papel dela de uma forma adequada. Então, tudo isso pode mexer no dia a dia, mas eu acredito que a cannabis medicinal, como ela atua muito nesses sintomas que são subestimados, a gente tem essa privação desse conhecimento para a população. A gente não fala sobre isso, basicamente, né? A gente não fala sobre isso, né? Então, eu acho muito importante trazer à luz a cannabis medicinal nesse sentido, para outros médicos verem que eles têm essa possibilidade, né? Tem aquele médico anestesista que está há anos tentando resolver uma dor de uma senhora que acorda todo dia, toda noite, porque ela tem dor e ela não consegue dormir, e às vezes com uma medicação só você já resolve as duas coisas, né? Então, essa cartada na manga que os médicos não sabem que eles têm. Eu acho que isso que é importante a gente trazer. Aí você comentou do anestesista, né? Uhum. Talvez aí a substância mais parceira do anestesista é o ópio, né? Uhum. Né? A morfina, né? Que eles utilizam, que vem do ópio, né? Toda essa... que é uma substância que, inclusive, foi proibida e tal. E, enfim, tem... Não vou saber dizer precisamente em relação ao ópio, mas pode acessar aí o portal sechá.com.br, que lá você vai ter toda a informação completa dessa história que eu estou trazendo aqui, porque foi uma substância que ela foi banida, que ela foi tirada, o ópio, né, que vem da papoula. E, então você pesquisa aí no portal Sechá que você vai encontrar essa informação. E a gente pode dizer que para o médico anestesista essa substância é aliada, é uma ferramenta contínua e diária do seu trabalho para levar ali o paciente àquela condição que é necessária para que o procedimento cirúrgico possa ser realizado. E se a gente trata com tanta normalidade uma anestesia, né, que é a morfina, que vem do ópio, da papoula, por que a gente também não pode tratar com normalidade a cannabis, que não dá nem para comparar uma coisa e outra, né? Exatamente. Em termos de gravidade de substância, podemos dizer assim. Então, existem muitas substâncias que vêm de plantas que a gente simplesmente não sabe, né, e não fala sobre isso, né. E normaliza, né. Exato. E muitas medicações off-label que neurologistas, outros médicos
usam em vários pacientes, em crianças, para tentar controlar alguns sintomas, que na verdade são off-label, né? E acabam caindo em cima da cannabis medicinal, em vez de também ter esse olhar de que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para tentar novas possibilidades de tratamento, né? Senão a gente não vai sair do lugar. Não, e assim, principalmente paciente que tem dor, assim, quem tem dor tem pressa, né? Uma vez eu fiquei com uma pedra no rim, tinha acabado de tirar férias, eu não morava em São Paulo, estava morando em Cuiabá, eu tirei férias e vim para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo, comecei a sentir uma dor, e daí eu comecei a tomar bastante água, né? Bastante água. E a dor não passava, assim. Daí eu tomei tanta água que eu senti a minha barriga assim cheia d'água, eu comecei a transpirar bastante e comecei a salivar muito, porque o meu corpo não estava conseguindo eliminar aquela água pela bexiga, porque tinha uma pedra que estava ali no canal da ureter e aí estava impedindo toda a passagem da urina, então o meu corpo não estava eliminando aquela urina, então ele estava eliminando de outras formas. E não sei, talvez nem estava formando, porque eu sentia minha barriga assim toda cheia d'água. Aí eu fui para o hospital, tive que me internar e assim, você vai ter que fazer a cirurgia, colocar o catéter para poder fazer a retirada. Obstruiu, né? Obstruiu, exatamente. E aí o que aconteceu? Esse caminho de eu ir até o hospital, chegar à mesa de cirurgia, foi mais ou menos aí umas 16, 18 horas, eu acho, que eu tive que levar, porque daí eu tive que internar. À noite, eu cheguei no hospital à tarde, tive que internar, dormi à noite e a cirurgia seria no dia de manhã. Aí, quando deu umas 9 horas da noite, 10 horas assim, eu no hospital, ar-condicionado, comecei a sentir muito frio, comecei a tremer de tanto frio. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá morfina que eu não tô aguentando. Eu pedi Claro. porque eu tinha tomado, acho que Tramal, não sei se é, talvez é Tramal, né? Faz sentido, Tramal. Tinha tomado Tramal e a dor não passava. E era uma dor... É engraçado, a dor da pedra no rim não é uma dor que dói, é uma dor que incomoda. Então parecia que tinha um negócio aqui assim em mim, e eu vou fazer aqui para vocês poderem ver. Não era tipo assim uma dor de uma pancada, mas a sensação é que fica fazendo assim dentro de você. Porque dói na hora que ela tá mexendo. Parece que fica fazendo assim, cara, e é um negócio que meio queima, ou seja, assim, é horrível. Que ela distende que a dor também, na né? pedra no rim, a semelhança talvez da dor do parto, né? Já ouvi essa... assim, e sabe que eu olhei, eu falei assim pro pessoal, eu falei assim, eu tinha tomado Tramal na veia, aí eu peguei e falei assim, pelo amor de Deus, me dá morfina que eu não tô aguentando, eu preciso de morfina. Ele, não, calma, vai passar. Daí deu uma meia hora, 40 minutos, aí realmente aliviou, consegui dormir e tal. Mas é isso, eu acho que quem tem dor tem pressa, né? Quem tá doente tem pressa, não dá para esperar. Então, acho que por isso é importante acelerar vários processos, né? Tanto quem tem ação judicial, que está aguardando por esse medicamento, que é o seu caso, né? Uma das suas linhas de atuação, que é ajudar o paciente a montar uma petição, um pedido, um processo para ter ali a ação judicial atendida. Os projetos de lei, tem tantos municípios hoje no Brasil que criaram projetos de lei, que ainda estão em processo de regulamentação desse projeto de lei e ainda depois vão passar pelo processo de implementação, treinamento dos profissionais, ou seja, é um caminho longo a ser percorrido que quando você tem um projeto de lei que ele é aprovado na Câmara, vai ser sancionado pela Prefeitura, até ele ser colocado em prática, tem um caminho muito grande. Hoje eu até conversei com o secretário de Saúde de Santos, que eles estão com esse projeto de lei sancionado lá em Santos, só que ainda está no processo de regulamentação e implementação, e a expectativa é que em 2026 eles consigam já começar a entregar o canabidiol para a população. Que legal. Aí vai ter que treinar os profissionais de saúde, mas você vê que é um caminho muito demorado. Só que ao mesmo tempo que é esse caminho muito demorado para que o medicamento chegue até o paciente, tem uma fila de espera muito grande de pessoas que estão sentindo dor aguardando pelo medicamento. E essa dor não necessariamente é física, emocional, psicológica, enfim. Então, acho que é importante, né, a gente entender o governo federal, governos estaduais, municipais, legislativo, judiciário, entenderem, né, que quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de saúde pública. Exatamente. Né? Acho que esse é um caminho a ser pensado com certeza. Aí, doutora, você estava falando sobre agitação. Né, Gabriel, solta pra gente aí, síndrome de Tourette,
é quando o paciente ele tem alguns impulsos, ele fala muito palavrão, ele precisa falar palavrão. Tem áudio aí, Gabriel? Consegue colocar áudio para nós? Agora eu percebi quem que é o Dileira. Ele é maravilhoso. Esse daí é o Meirelles. Meirelles e o Dileira. E ali é o Dileira. E esse é um programa do Maurício Meirelles e eu queria que você falasse, então, sobre a questão do uso da cannabis no tratamento como uma ferramenta para auxiliar paciente que tem a síndrome de Tourette. E a síndrome de Tourette, ela é bem esquecida, né, nesse mundo. A gente tem muita evidência positiva em relação à síndrome de Tourette. A excitabilidade excessiva que esse cérebro ele passa, ela é muito melhorada com canabidiol, né? Então, como é que ele vai atuar, né? O CBD em si, ele vai atuar nos canais de CB2 indiretamente. Então, ele vai se ligar àquela região e vai liberar substâncias que vão diminuir essas sinapses aceleradas que acontecem nesse cérebro. Então, ela vai relaxar e vai diminuir esses impulsos rápidos e nervosos e que acontece na síndrome de Tourette, que ele tem que falar alguma coisa, ele tem que agir, que parece um impulso muito rápido, né? Então, do nada a pessoa grita, ou ela fala um palavrão, ou fala alguma coisa inadequada, que prejudica muito, né, o dia a dia, a rotina, a sociabilidade. Então, o CBD atua nessa área e é uma síndrome muito curiosa, né, que as pessoas não falam muito mesmo, e geralmente aparece nessas situações, né, situações mais engraçadas, canais de humor, e ele inclusive ficou famoso mostrando as crises, né. E eu acompanho bastante, olha, tá vendo o que ele faz, tal, ele acompanha bastante, né, eu acompanho bastante o trabalho dele. Ele, inclusive, ele tá com o Danilo Gentili também, fazendo o programa do Danilo Gentili. Também ele participa, entrevistando as pessoas. Ali ele fala palavrão, ele xinga, ele ofende e tal. E parece até um pouco engraçado, né? Certo. Obviamente, as pessoas dão risada e tal. Então, ele soube trabalhar esse lado do humor. Só que ele contou algo muito profundo. Ele mostrou, num outro programa que ele participou, que ele tem marcas. Por quê? Porque por mais que ele fale o palavrão ou que ele tenha um comportamento inadequado para aquela situação, ele não quer ter esse tipo de comportamento. Exatamente. Então, quando ele tem algum impulso para falar, ele falou que hoje não mais. Mas antigamente, quando ele tinha algum impulso para falar alguma coisa, ele não queria falar aquilo, ele mordia. Ele mordia para tentar levar essa compulsividade, esse ímpeto, esse impulso, ele descarregava mordendo, né? Então, assim... É um sofrimento tão grande que ele precisa trazer para o físico. Que o Tourette tem, né? Exatamente. E traz um pouquinho, né, da questão do autismo, né? Ele se autoagredindo, né? Geralmente são crises que a criança, ou a criança com Tourette ou com autismo, ela não consegue dar nome, né? Ela não consegue segurar. E isso é um sofrimento muito grande que traz até ela se machucar para tentar controlar esses impulsos. Então, o caso dele, né, de outras pessoas com síndrome de Tourette, também tem essa dor de tá querendo falar alguma coisa séria ou tá querendo trazer alguma situação e grita ou traz o palavrão que desconcerta, né, o tom da conversa, e aí a pessoa não consegue ter uma continuidade ali do pensamento, não consegue se expressar de um jeito que seja mais adequado, né, à vista da sociedade, e isso traz sofrimento muito grande, né? Você sabe se ele faz algum tipo de tratamento? Não sei, eu tô tentando inclusive contato com ele, eu quero contato com ele para descobrir se ele faz tratamento com cannabis de alguma coisa, e sobre essas consequências na vida do paciente de Tourette. Tem também a dificuldade de relacionamento também, que isso pode gerar outros problemas, né, como depressão, ansiedade, angústia, né? Porque eu imagino que deva ser muito difícil ele encontrar alguém que tope se relacionar de uma forma séria com ele, com essas condições, né? Exato. É a questão do cuidador, né? Da pessoa que acompanha, não só às vezes o cuidador, mas de relacionamento, né? Um parceiro que tem que, além de... A pessoa tem que lidar com isso e ela...
o cuidador vai ter que lidar com isso também, né? Então, é um sofrimento que a própria pessoa que é portadora da neurodiversidade, qualquer que seja, é um peso, porque ela sabe que a pessoa que ela tá junto vai ter que passar por algumas coisas também, né? Então, é muito difícil de encontrar essa parceria, né? Encontrar pessoas que são... que abraçam mesmo, né? Tanto a neurodiversidade quanto as dificuldades do dia a dia, né? Porque é um sofrimento, assim, muito grande de não conseguir controlar o que você fala, os seus movimentos, não saber se comunicar de uma forma que se faça mais bem entendido para a sociedade. Então, deve ser muito difícil mesmo, e eu acredito que o CBD traz uma luz maravilhosa nesses casos, que geralmente são controlados com medicações que são muito sedativas, né? Que deixam a pessoa muito sedada, muito calma, mas no sentido que ela fica meio até zumbi, né? Apática em relação às outras coisas, que é algo que o CBD ele já não traz. Muito pelo contrário, né? Ele estimula essa questão social. Biel, coloca mais esse vídeo aqui para a doutora comentar, do Jean-Claude Van Damme, aquele ator de cinema. Ele foi diagnosticado com bipolaridade. E tem um vídeo que ele tá, acho que se eu não me engano, junto com a esposa dele, em que ele tá em crise, agressivo, e ela começa assim, calma, você tá em crise. E ela fica assim, e ela entende a situação, toda a situação, né? A companheira dele entende, fala assim, calma, você tá em crise. E ela fica parada, e espera e deixa ele falar. De repente, eu não me lembro como que é o vídeo, mas o Gabriel vai colocar pra gente. Eu acho que no final ele abraça ela, ele se emociona e tal, porque ele foi diagnosticado com bipolaridade. E a cannabis, ela também ajuda no transtorno afetivo, né? Isso. São estudos recentes, né, em relação à bipolaridade, distúrbios de personalidade, distúrbios de humor mais graves em relação à psiquiatria, que ela tem essa capacidade dessa regulação, né? Então, todos esses distúrbios que eles apresentam essa dificuldade importante de regulação no total, né, do paciente, eles vão acabar diminuindo, né, esses episódios de mania, hipomania. Isso vai acabar fazendo com que a cannabis medicinal ajude nessa regulação desses neurotransmissores que estão muito ativos nessas condições. Solta pra gente, Gabriel, pra doutora comentar pra nós. Tem legenda, então a gente vai poder acompanhar o Jean-Claude Van Damme lá em 2024, se eu não me engano, esse vídeo foi postado. Aí ele tá na casa dele, né? Olha lá, você tá em crise. Ela diz, olha lá, você tá em crise. E ela fica parada, olha lá. Ele vem, ele abraça ela. Vamos deixar o vídeo passar de novo, que a gente consegue mostrar. E assim, ele é um ator de cinema que tem todas as possibilidades e condições de fazer excelentes tratamentos, né? Mas a gente sabe que a bipolaridade, ela tá presente na vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E nem sempre todas as pessoas têm os mesmos recursos e as mesmas possibilidades que um ator de cinema, né, como o Jean-Claude Van Damme. E a gente vê o sofrimento dele, olha lá, depois passa a crise, ele mesmo, a gente percebe ele comentando, e você vê que ele fica se lamentando, né, da situação. Vamos ver se a gente volta a deixar o vídeo no começo, porque mostra exatamente ele, olha lá, ele chorando, emocionado. Qual que é o sofrimento, doutora, de um paciente que está passando por isso? Como mensurar esse sofrimento? Porque ele não quer ter esse comportamento agressivo, né? Olha, é uma pergunta muito difícil, viu, Leandro? É uma dificuldade de controle muito importante, né? E essas pessoas, por mais que façam muita terapia, às vezes a gente precisa de outros elementos, né? Medicações que mesmo que sejam sedativas, para melhorar a qualidade de vida, né, dessas pessoas e melhorar o relacionamento, o dia a dia. E são transtornos que eles não têm cura, né? Eles são controlados. Então, a pessoa com que ele tá junto, né, o próprio paciente tem que entender que vão ter momentos ruins e bons, que vão ter momentos de estabilidade, que a gente vai precisar ter justamente isso, né, essa companhia, essa compreensão, empatia também, de entender que naquele momento ele não tá sendo ele, quem tá falando é a doença. Saber diferenciar isso. Difícil. Isso é muito importante, é muito difícil, porque assim, quando a gente vê um paciente que tem uma ferida, a gente se sensibiliza. Quando a gente vê um paciente que está com a perna quebrada, a gente
entende que ele tá com a perna quebrada. Quando a gente vê alguém debilitado com câncer, a gente vê que ele tá doente e que ele tá se degenerando, então ele tá doente. Mas ali, o paciente, ele tá em crise, né? E pelo vídeo a gente vê, eu até fico sensibilizado porque eu sou muito fã dele, eu cresci assistindo os filmes dele. Ele não quer ter aquele tipo de comportamento. Ele nem percebeu, né, também, né? Talvez percebe nem que ele nem percebido. percebeu. E quando ele cai em si, ele começa a chorar e Sim. ele abraça a esposa. Só que também é muito difícil você separar a falta de educação, a violência doméstica, psicológica, enfim, que possa estar associado a esse tipo de comportamento, Sim. com a doença, né? Entender, separar tudo isso, entender que é como você falou, é a doença que está se manifestando. E o paciente, ele é tão vítima daquela situação quanto as outras pessoas que não dá para negar. A família também sofre. Exato. E a família também é agredida, não pelo paciente. Pra gente separar aqui, mas pela doença. Exatamente. E é importante, nesse caso, lembrar que o acompanhamento, né, multiprofissional, não só para o paciente, mas para as pessoas em volta também. Então, eu falo para as mães, você também precisa fazer terapia. Não é só porque o seu filho está fazendo terapia e ele está melhorando, que isso vai passar. Não, é uma condição para a vida inteira, né? Então, se os parceiros, né, os cuidadores, os responsáveis pela essa criança ou até um adulto, eles também têm que ter esse acompanhamento. É importante, né? Eu falo muito no meu Instagram para as mães atípicas que elas também têm que ter o momento delas, que elas também têm que se cuidar, também olhar para si, porque você o tempo todo tá se dedicando a alguém, né? A melhora de alguém, que às vezes tem que entender que vai ser uma doença para a vida inteira. Então, saber equilibrar, né, o próprio cuidado com o cuidado do próximo também. E fazer com que o paciente, ao máximo, se empodere, né, dessa condição que ele tem, se empodere desse tratamento, para ele entender, identificar os gatilhos dele, para não acontecer justamente isso, né? Ele ter essa crise sem, às vezes, nem perceber e precisar de alguém ali para falar, você tá em crise, né? Reconhecer isso para ele. Que é muito difícil, às vezes, se enxergar, né, nessa situação. Então, é importante ter esse cuidado multiprofissional, não só ao paciente, mas também para os cuidadores, pessoas em volta. E a cannabis pode ajudar na bipolaridade? Eu acredito que sim, viu? Eu lembro de eu ter visto 1 ou 2 estudos recentes, inclusive eu acho que até a Seixac postou, alguns tempos atrás, que eles estão começando nesse tratamento, mas infelizmente, como não é na faixa pediátrica, eu não atendo essa faixa, não tenho tanto esse conhecimento. Eu tenho, inclusive, uma masterclass que está disponível aqui no YouTube da Seixac, só você acessar o YouTube oficial da Seixac, o Dr. Pedro Pierro, que é neurocirurgião, perfeito. Ele trouxe uma aula muito legal que está disponível gratuitamente para você sobre transtorno afetivo. Ah, ótimo, vou assistir. Perfeito. Então ele aborda bastante essa questão. E a cannabis, ela pode, né, ajudar. Que bom. Talvez não necessariamente, objetivamente, em cima da doença, mas melhorar a qualidade do sono, apetite, disposição, regular o sistema endocannabinoide. Exatamente. Levar o organismo à homeostase. Tudo isso vai gerar equilíbrio, né? E aí, quando a gente gera equilíbrio, a gente fica muito longe do desequilíbrio, que é a crise bipolar, né? É um puro desequilíbrio do organismo ali. Então, poxa, doutora, foi maravilhoso o bate-papo, viu? Se você tiver alguma coisa para falar aí agora, pode ficar à vontade. Mas, da minha parte aqui, eu acho que eu consegui perguntar tudo que eu gostaria de perguntar para você. A gente conseguiu explorar vários outros assuntos. Eu adorei conversar com você. Ai, foi ótimo. Eu queria agradecer muito pela oportunidade. Foi maravilhoso. Eu acho muito importante a gente abrir esses caminhos, trazer informação, trazer essa planta tão maravilhosa, né, que tem tantos benefícios, tem tantas substâncias que ainda a gente vai descobrir dentro dela, e se a gente não começar a falar sobre isso agora, se a gente não trazer essa informação, isso vai ficar parado, a gente não vai conseguir evoluir, e eu acho que esse canal, esse podcast, a Seixac, é muito importante para a gente fazer isso acontecer, e eu queria agradecer muito, e agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente, que participou aqui dessa conversa, que foi maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Legal, e só reforçando, né, os benefícios de você participar da Medical Cannabis Fair e também do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal Network, né, porque
Eu conheci a Laís na feira, né? A feira Uhum. já passou aqui uns 3 ou 4 meses, já se passaram da feira. Enfim, deu certo da gente conseguir conciliar as datas e você participar aqui. Então, networking é o que você também encontra nos eventos que a Sechá promove, né? Como a Medical e também o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Tem Cannabis Connection dia 6 de novembro. Pode acessar o site cannabisconnection.com.br para você participar desse evento que a gente vai debater os avanços na regulamentação da Anvisa, RDC 327, prevista agora para dezembro. Muito provavelmente sai muita mudança e atualizações na RDC 327. Tem o lançamento do Guia Sechá da Cannabis, que acontece nesse evento no Cannabis Connection, e também dentre esses assuntos que a gente vai explorar muito no Cannabis Connection dados de mercado com a Close Up, que vai estar lá trazendo um overview do mercado de canabidiol no Brasil, e Instituto Ficus. Vamos debater muito a regulamentação do cultivo de cannabis no Brasil para fins medicinais. Então, não perde a sua oportunidade. Você que é um player do setor, você que é um agente do setor, está envolvido de alguma forma com a cannabis medicinal e o cânhamo industrial, você deve participar, porque inclusive a Embrapa, por falar em cânhamo industrial, a Embrapa vai estar participando também com a gente. Enfim, você não pode perder essa oportunidade, participe, porque lá tem networking, a gente pode se conhecer lá também, e um dia, quem sabe, você está aqui na mesa do DeusaCast, assim como aconteceu com a doutora Laís, que veio aqui trazer muita informação e muito conhecimento. A você, eu te agradeço demais pela sua audiência, obrigado por ter assistido a gente. Eu só quero pedir para você mais um favor. Esse assunto é muito importante, precisa alcançar mais e mais famílias, então deixe aí o seu comentário. Se eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir. Isso é legal porque você ajuda a fomentar ainda mais o debate e ajuda a gente a aprender também. Por favor, corrijam a Curta, gente. compartilhe e deixe seu comentário. E se você não segue a gente nas redes sociais, comece a seguir aí, Sechá_oficial. Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo DeusaCast. Valeu!